Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, eu vou mostrar para vocês uma notícia e os elementos dela, né? As partes da notícia, como nós vimos na aula anterior, né? A manchete, o título auxiliar, o lead e o corpo da notícia. Vamos ver então? Acompanhando aqui comigo, sexto ano. Vamos ver aqui. Olha, trouxe essa notícia aqui para vocês. Neymar leva 4 prêmios na festa do Campeonato Paulista. Encerramento da competição ainda teve homenagem ao ex-goleiro Marcos. Jogador do Santos, na conquista do 3º tricampeonato paulista da história do clube, Neymar brilhou na premiação dos melhores do Campeonato Paulista, promovida pela Federação Paulista de Futebol na noite desta segunda-feira, em São Paulo. Além de levar para casa o principal prêmio da noite, o de craque do torneio, o jogador santista também recebeu troféus de melhor atacante e artilheiro da competição. Neymar anotou 20 gols em 16 jogos, alcançando a excelente média de 1,25 gols por jogo. Carismático, o atacante ainda venceu na categoria o cara do torneio, que contava com o voto de internautas. Outro homenageado da noite foi o ex-goleiro Marcos, que anunciou sua aposentadoria no início do ano. O palmeirense foi aplaudido de pé, ouviu elogios de familiares e ex-companheiros em um vídeo e viu sua filha entrar no palco para abraçá-lo. Agência Estado e Gazeta, que é o nome do jornal que foi publicado. Vamos, então, aqui dar uma olhadinha nessa notícia. Qual é a manchete da notícia? Neymar leva 4 prêmios na festa do Campeonato Paulista. Essa é a manchete. Aqui eu tenho o título auxiliar? Tenho. Encerramento da competição ainda teve homenagem ao ex-goleiro Marcos, né? É o meu título auxiliar. Agora, cadê meu lead? O meu lead é o primeiro parágrafo. Jogador do Santos, ou seja, na conquista do 3º tricampeonato paulista da história do clube, Neymar, que é quem? Quando? Numa segunda-feira, onde em São Paulo, o que aconteceu? Ele foi premiado, certo? Ele recebeu uma premiação, né? Então, pela sua conquista do 3º tricampeonato paulista da história do clube, certo? Então, eu tenho todas as informações no lead e o restante é o corpo da notícia. Agora aqui eu trouxe para vocês, né, o roteiro da notícia, porque em breve vocês farão uma notícia. O que? O fato, a ação, ou seja, o enredo. Quem? Personagens, protagonistas e antagonistas. Como? O modo como se desenrolou o fato ou a ação. Quando? A época, o momento em que ocorreu o fato. Onde? O lugar de ocorrência. Por que? A causa, a razão ou motivo. Por isso, resultado ou consequência. Observação, nem sempre todos esses elementos estão presentes, salvo quem e o que, sem os quais não há narração. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos quem, né? Que vai ser esse meu protagonista aí da minha notícia, de quem eu vou falar. E eu tenho também que ter o que aconteceu, senão não vai acontecer notícia, certo? Então, aqui, olha, eu trouxe mais um exemplo para vocês e separadinho pelas partes. Ó, atuação de ciclone causa ressaca no litoral. Título, né, que é a manchete. Encontra-se no início, destacado com letras maiores e ou de cor diferente. Deve ser breve, atrativo e esclarecer bem o assunto. E o verbo, como eu falei, no presente do indicativo. Depois eu tenho o subtítulo, que é o título auxiliar. Surge depois do título, pormenorizando. Ele é facultativo, não é obrigatório. Depois eu tenho um lead, corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder as seguintes questões. Quem, o que, quando e onde, que são as questões mais importantes que devem ser respondidas no lead.
né? A atuação de um ciclone extratropical em alto mar causou ressaca em praias do litoral norte do estado na manhã deste domingo. Em Xangri-Lá, a agitação marítima provocou ondas fortes que atingiram a plataforma. O fenômeno, que segue se afastando da costa, também foi registrado na região sudeste do Brasil. Então, eu tenho quem, né, que foi o ciclone, certo? Eu tenho o que, né, que é o que aconteceu, que foi essa ressaca, né? Quem é que causou? O ciclone. O ciclone causou o quê? Essa ressaca, certo? Quando que aconteceu isso? Aconteceu isso, ali diz, olha, no domingo. E onde? Né? Ele fala no litoral norte do estado e fala de Xangri-Lá, certo? E falando que está se aproximando da região sudeste. E depois eu tenho o corpo da notícia. É o texto que desenvolve o assunto. Tenta responder as seguintes questões: como, porquê e consequências. Fontes da notícia. Tá? Então, ali agora vai estar o quê? Outras informações da notícia. Mas se eu ler até o lead, eu já sei tudo o que aconteceu. Né? O restante, que é o corpo da notícia, é algo a mais. Certo? Então, é importante que quando vocês produzirem essa notícia, no lead vocês coloquem todas as informações principais que tem que responder a essas perguntas: quem, o que, quando e onde. E no corpo da notícia, que você vai dividir mais uns 3 parágrafos, você vai acrescentar depoimento de pessoas que viram o que aconteceu, tá? Contar detalhes, tá legal? Então, meus amores, hoje, né, vocês puderam ver as partes da notícia em 2 notícias, né? Vocês puderam ver a manchete, o título auxiliar, o subtítulo, o lead e o corpo da notícia. Tá legal? Um grande beijo, sexto ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, sexto ano.